Ir ao cinema, assistir a um filme é uma experiência sensorial, principalmente visual e auditiva. Mas se a gente para pensar, a gente lembra muito mais de cenas marcantes do que necessariamente de sons marcantes ou de momentos silenciosos dentro de filmes. Porém, o som é tão importante quanto o imagético, já que ele ajuda a compor aquela cena que a gente está vendo, seja através de diálogos, da trilha sonora, do design de som mesmo, ou até mesmo em momentos que não há som algum. Em filmes de terror, o som tem um papel ainda mais importante para compor aquele mundo, para nos arrastar para dentro dele e nos deixar tenso, nos deixar com medo daquelas situações que estão acontecendo. O som ajuda a compor isso tudo. Um lugar silencioso traz a questão do som para sua narrativa, só que ele inverte a parada, ele mostra o som do silêncio. É incrível como um lugar silencioso ele é conciso em sua narrativa. Quase não há diálogos, mas ainda assim nos é dado o suficiente para a gente conseguir entender como que o mundo chegou àquela situação e passar a acompanhar aquela família, aqueles relacionamentos familiares que ainda assim conseguem nos passar o suficiente para a gente conseguir entender como um lida com o outro, como que rola esse diálogo ou essa falta de comunicação entre eles, por mais que eles tenham que ficar silenciosos, e também como que a gente consegue criar uma empatia tão grande por esses personagens. Como eu disse antes, o som tem um papel fundamental dentro dessa história. E não é algo gratuito, algo jogado, que simplesmente é para criar esse clima e deixar a gente com medo e nos assustar a qualquer momento. É algo intrínseco à história, porque eu não quero entrar em detalhes sobre a história em si, porque eu acho que parte da graça é você ir assistir sem saber muita coisa. Por mais que os trailers não estraguem a experiência, é legal você ir descobrindo aos poucos, mas o fato deles não poderem conversar faz com que eles se comuniquem através de libras, e isso, novamente, é condizente com toda a história dentro do filme, pelo fato da filha dessa família ser surda. Então são vários detalhes que ajudam a compor esse mundo e torná-lo extremamente incrível e nada ser gratuito dentro dessa história. E um detalhezinho que eu acho bem bacana ressaltar é que eu diria que uns 2/3 desse filme não tem diálogos. E se fosse um filme inteiramente sem diálogos, não precisaria nem de legenda, porque por mais que tenha as legendas para você conseguir entender o que eles estão conversando, se não houvesse, você conseguiria entender claramente qual que é a mensagem, o que está acontecendo no filme, qual que é a relação entre esses personagens e qual que é o desenvolvimento de cada um deles. Eu acho isso brilhante. Sendo um filme silencioso, a construção desse mundo cria uma tensão, um terror, um medo constante, justamente através da ausência de som. E o design de som é muito importante para fazer com que a gente fique atento a qualquer sonzinho que seria algo corriqueiro na nossa vida, como eu falar, ou mesmo algo simples, como o ranger de uma porta, pode se tornar extremamente mortal dentro desse filme. E por quase não haver diálogos, eu acho que o trabalho do elenco é ainda mais essencial e mais difícil, e eles conseguem suprir essa falta de diálogos muito bem. A Emily Blunt é uma ótima atriz, eu acho que esse aqui é um dos melhores filmes dela, e ela vai crescendo conforme a necessidade que o filme pede dela. Ao passo que o John Krasinski, o eterno time do The Office, eu te amo, não é a estreia dele como diretor, eu acho que é o 3º filme que ele dirige, mas a atuação dele também é muito boa, é uma atuação muito emocional, e tem uma cena dele que é tão forte que, cara, aí você fala, meu Deus, cara, manda muito. Manda muito. Nos últimos tempos, falam que o cinema passa por uma onda de pós-terror, porque tiveram filmes como A Bruxa, A Corrente do Mal, Ao Cair da Noite, que são filmes que estão interessados em construir uma atmosfera constante, aterrorizante, do que necessariamente se focar apenas no jumpscare barato. E sendo sincero com vocês, eu não poderia discordar mais dessa frase, porque o terror em si, essa questão de construir climas claustrofóbicos, climas aterrorizantes, não é algo que está sendo feito hoje em dia. Isso foi feito décadas atrás com O Bebê de Rosemary, Tubarão, Alien. Esses filmes já faziam isso naquela época. O próprio Iluminado. Não são filmes que te dão sustos o tempo todo, mas são filmes que criam essa atmosfera de tensão que te deixa enervado, te deixa na ponta da cadeira. Um Lugar Silencioso segue essa pegada. É um filme que está interessado em construir esse clima de tensão através da ausência de som, que faz com que a gente fique prestando atenção em sons o tempo todo, que é justamente o som quando vem o susto do jump scare. Então ele utiliza um elemento que já está tão batido hoje em dia,
em prol da narrativa dele e você fica tenso durante seus 95 minutos. É um filme que te deixa na ponta da cadeira sem saber exatamente o que vai acontecer e quando acontece você é pego desprevenido. E eu posso dizer desde já que é um dos melhores filmes de 2018. E é isso, pessoas. Qual é o filme de terror favorito de vocês desse tipo que cria uma atmosfera, mas não tá sutil? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clica na bolinha aqui do lado pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa o linkzinho aqui embaixo e também me sigam nas redes sociais, que lá eu aviso quando está saindo um vídeo novo, que é coisa que nem